Deus abençoe-nos. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém. Amado Criador, mais uma vez temos a oportunidade de expressar um pouquinho Sua palavra eterna. Ajuda-nos. O humano sempre comete erros, mas o Senhor é perfeito. Estamos certos. O humano sempre está cansado, mas o Senhor é o descanso. Por isso que estamos certos de que mais uma vez o Senhor nos ajudará. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, eu quero falar de coisas já conhecidas. Eu quero falar sobre 7 letras. No princípio, quando estávamos pregando essa mensagem, então os parágrafos eram todos novos. E a pessoa ouvia pela primeira vez a leitura, mas isso agora faz 18 anos. Aqueles versículos são repetidas vezes falados para todos vocês. Mas é para trazer a consciência o quanto Deus é maravilhoso e Ele tem nos abençoado. E quero deixar isso também para os nossos ouvintes, aqueles que nos ouvem, mas não creem. Nos ouvem para ver o que está acontecendo, o que estamos falando, mas eles não creem. Depois eles vão para casa e fazem uma mensagem contra nós. Então isso que eu quero também é te ajudar. Neste momento você não precisa de ajuda, você está dizendo, mas eu quero te ajudar, porque o que nós falamos, o seu povo devia ouvir da sua boca, não da minha. Aquilo que você diz que é uma heresia, quem falou foi Brana. E se é uma heresia, você está chamando Brana de herege. Então eu queria que o seu povo ficasse sabendo da sua própria boca o que nós falamos, o que nós vamos ler, coisas simples. Eu queria saber quando foi que você leu isso para o seu povo e reprovou. E você pode nos reprovar, mas não tem coragem de ler para o povo e dizer isso é diabo. Então eu estou te ajudando por isso, porque senão você é um hipócrita, um falso, usado por Satanás, e nada disso nos amedronta. Não porque somos de briga, até corro. Não aguento nada. Não é por briga. A questão é que você fala uma coisa contra algo que o próprio irmão Brana falou a favor.
Então eu queria que você pelo menos lesse. Em 1996, quando a gente começou a expor as primeiras vezes entre os pregadores, eles não sabiam disso. Eles perguntavam: o que é isso que está escrito aí? Por que você escreveu? Eu disse: leia. Foi o irmão Brana que falou. Nem isso eles percebiam. Olha, a mensagem está escrita mais embaixo: a semente não herdará com a palha. 18, 19. Brana não é uma denominação. Brana é uma família. E nela nós não entramos, nascemos. Esse foi um slogan que eu tive de um encontro regional em Franca, crendo na mesma mensagem pregada pelo pastor Joaquim Gonçalves Silva, do Centro-Oeste do Brasil, e a gente colocou isso lá. E ninguém tinha coragem de ler aquilo. Ninguém tinha coragem de falar sobre aquilo. Eu acho que até hoje o povo deles não sabe disso. Se sabe, sabe por nossa boca. E é mal, o seu povo tem que saber por sua boca. A esposa tem que saber pela boca do esposo. E você é um pastor, você é o esposo da sua igreja, do seu ministério. Então você deve contar para a sua igreja, sua esposa espiritual, o que são esses versículos da Bíblia, o que são estas mensagens, parágrafos, que o irmão Brana falou sobre 7. A preocupação é do 7, e nós gostamos tanto do 7. Aí o 7, desde o princípio, foi descanso. Deus descansou. No 7º dia, ele descansou. Acabou a obra. Descansou. Então eu gosto do 7 porque é descanso. Fala assim, parece que eu não gosto de trabalhar, né? Eu gosto do 7. Eu gosto do 7. Eu gosto de descanso. Descanso no físico você pode perceber que é uma bênção. Você não sabe o que é um descanso na alma. A alma descansada, você deita e dorme em paz. Sua alma está em paz com Deus. Sua alma está em paz com os homens. Você leu a Bíblia, creu nela e pregou. Isso é o que fazemos nós, os pregadores. Mas eu queria só dar essa nota para quem chama nós de herege. Chamaram Jesus de demônio. Acho que herege está muito fraco ainda. Eles têm que falar claro assim: Osmar é um diabo. Certo? Mas eles dizem que o que pregamos do novo nome Bran é do diabo. Eles têm coragem de falar. E quem fala não são pessoas que não conhecem. A gente não escutou um assembleiano falar, um pentecostal falar. Você escuta gente da mensagem. Fala isso. Quem falou que Jesus era demônio não foi Maria Madalena, a prostituta, não foi o ladrão, mas foi o crente, foi o Anás, o Caifás, os crentes daquele dia. Os judeus que deveriam ter tratado Jesus muito bem, de tu és o Messias chegou. Mas eles disseram: tu tens demônio. Então, você tem que saber que nós seremos chamados de demônio pelos de dentro da mensagem. O irmão Brana diz: eu sou chamado de Deus até demônio. O ministério do irmão Brana foi assim. Você é Deus quando cura, abençoa o povo, aí você é um demônio quando você prega uma mensagem, doutrina e coloca as pessoas nos devidos lugares. Muitas vezes as mulheres não gostam de minha pregação porque eu gosto de colocá-las no lugar. É aquilo que o marido não dá conta, então eu tenho que falar do púlpito, para que elas possam ficar no lugar. Assim eu faço com a igreja e faço comigo, porque eu sou a igreja. Entende? Eu não faço com os outros, eu faço comigo. Eu sou a igreja. Então, a mulher por si própria já deve saber o que fazer para não precisar
receber nenhuma repreensão. Uma mulher que lê a Bíblia, uma mulher que crê no profeta, só de crer no profeta você tem que saber. Uma mulher que crê no profeta, ela não usaria uma roupa sensual, sem manga, mostrando seus seios, mostrando suas pernas. Se ela cresce em Brana, fala assim, se ela cresce em Deus, porque Deus é Brana. Quando elas chegam a usar essas coisas, é porque elas não crêem mais em Deus. Elas não crêem mais em Brana. Os homens cobiçadores, que vivem encostando em moças e esposas de outros, se isso tem acontecido e você não tem percebido, como um homem, você não tem percebido, ou você tem feito isso daí e não sente nada, você deveria saber que você está errado, que é um demônio que te unge para fazer essas coisas. A mulher que foge do marido e aproxima a conversar com outro, ela tem que saber que é um demônio. O homem que foge da sua esposa, mas fica papeando com outra mulher, é demônio. Demônio que atua no físico, operando nesse físico seu, trazendo desejo, sensualidade, tanto do homem como da mulher. Então seria bom a gente ter um descanso. Quando você crê na palavra, isso te dá descanso. Quando eu criei, eu aceitei Jesus, na minha adolescência, eu descansei. Eu não sabia mais nada. A primeira vez que eu falei em língua, falei que nem um bobo. Falei, a minha língua ficou até dormente. Que bênção! Que bênção! Aquele tempo, a gente era criança, e como criança você age, porque é criança, e sentia bem, ficava alegre por fazer aquilo. Mas aí você vai crescendo, vai se emancipando, você sai do período de criança, e você vai chegando à adolescência, maturidade, então a coisa vai mudando. Aí você vai colocando as coisas tudo em ordem. É isso que nós vemos, a igreja de Corinto, uma igreja menina, mas ela estava sendo colocada em ordem pelo profeta. Paulo estava fazendo aquilo, mas chamava ela de menina. Eu leite vos dei a beber, porque vocês não podem comer manjar. Naquele tempo era manjar, hoje eu tenho que saber a mensagem de hoje. O que é? E Paulo não podia pregar coisas fortes para aquelas mulheres naquele dia. E elas precisavam ter um descanso. Aqueles homens precisavam ter um descanso. A pessoa está pensando assim, então fala do sábado. Você tem que descansar um dia, não vale a pena, filho. Um dia que Deus deu no Velho Testamento estava simplesmente sendo uma sombra de um descanso eterno que viria. O descanso de um dia, um sábado, para o povo hebreu, estava indicando que viria Deus em carne outra vez, e traria um descanso não para a carne. Foi isso que Jesus trouxe. Ele não trouxe um descanso para a carne, ele trouxe um descanso para a alma. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vocês estão cansados de guardar sábados, luas novas. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu sou o descanso. Eu estou trazendo descanso para vocês. É o 7 outra vez. É um descanso, Deus operando naquele tempo, na sua igreja. Bem, isso não parou. Nós vemos 2 homens que eu quero destacar, para mim não prolongar. 7 letras, o que Mombrana destaca. Abraão, em inglês. São 7 letras. Eu já tenho dito que não poderia esta mensagem que o profeta pregou nos Estados Unidos, ela não poderia ser primeiro pregada no Brasil. Porque
o nosso idioma não dá certo. Precisava ser pregado na América do Norte, porque Abraão para nós não tem nenhum sentido. O que tem sentido para Deus, para a Bíblia, é Abraão. Então, é no inglês que é escrito Abraham, tendo H-A-M no final do nome. Então, são 7 letras. Deus tem trabalhado através disto. Estava pensando numa coisa, Pai das Nações. Ele é Pai das Nações. Abraão, naquele dia, Pai das Nações. Aí você diz assim, o que é Pai das Nações? Cada nação tem uma língua, não é? Cada nação tem uma língua. Cada língua daquela nação é conhecida na Bíblia como língua dos homens. Certo? Cada língua daquela é conhecida como língua dos homens. E depois tem a língua dos anjos. A língua dos homens, vocês podem me ajudar, quem tem a mente melhor que a minha, né, pastor Bispo? Quando aquela língua dos homens falou no tempo de William Branham, e aquele irmão foi lá e diz, isto é francês puro. A língua dos homens, Deus estava falando na língua dos homens. Aqui, já tinha um ali que entendeu o francês e viu, essa língua é a minha. Então, a língua dos homens. Já está explicado isso, né? E a língua dos anjos tem que haver uma interpretação. Se a pessoa fala numa língua desconhecida, que seja uma língua de anjos, tem que haver uma interpretação. Tem que ter alguém que tenha o dom da interpretação para poder dizer para nós o que é aquela língua. Senão, é uma confusão na igreja. Paulo diz que se não tiver intérprete, que cale. Ele é claro nisso. Muito bem. Nós temos o Senhor Jesus, que irmão Branham ensina para nós, que tem 5 letras. Nós temos o primeiro Adão. E logo, o primeiro Adão caiu, levou nós todos para o pecado. Aí Deus veio em segundo plano, segundo Adão, para poder nos redimir, porque quando nós caímos no primeiro Adão, Deus teve a oportunidade de expressar seus atributos de curador, de salvador, de perdoador, que estava nele, mas não tinha ninguém doente, então ele não podia expressar o atributo de curador. Não havia ninguém perdido, ele não podia expressar aquele atributo de salvador. Aí ele já expressou seu atributo. Ele fez uma obra tremenda no Calvário, expressando seus atributos. O pecado deu oportunidade para Deus expressar seus atributos. O erro de um homem deu oportunidade para Deus expressar seus atributos. Deus não forçou o homem à queda, senão ele seria culpado. Deus seria culpado. Mas ele criou o homem de livre-arbítrio, porque o homem escolhe. Eu caio ou não caio, peco ou não peco. E nesta condição você está hoje também. Não fala mal do Adão lá, porque você é o Adão hoje. Não fala mal dele, não fala mal da Eva. Você acaba sendo a Eva de hoje. Porque você, errando, você é a Eva daquele dia. Mas você, vivendo a palavra de Deus da forma correta, você é a Eva de hoje, que foi redimida através de Jesus Cristo, do sangue de Deus vertido aqui na terra para apagar os nossos pecados. Somos redimidos, uma Eva redimida. Nisso nós teríamos que ter um Adão. Nós sabemos disso. Tem coisas que você vai buscar na Bíblia, você não vai encontrar. Vai buscar na mensagem do profeta, não vai encontrar. Cada pregador vem, prega, mostra algo para você, mas ele dá algo mais que você vai ter que entender que aquilo é uma inspiração.
para poder te ajudar. Então, o que nós estamos tentando é ajudar as pessoas a crer mais em Deus, a crer mais na palavra. Já pensou, esse tanto de gente que nós temos aqui, ouvindo estas mensagens, parece que mudou Deus, parece que mudou tudo, parece que mudou a Bíblia. Já pensou bem? Os outros lá fora veem e dizem assim, que turma de gente cega, e eles não sabem o que nós vemos. Entende? Eles não sabem. Como enganadores, sendo verdadeiros. Isso, Paulo tinha razão de dizer isso. As pessoas pensam que somos enganadores e somos verdadeiros. Eles pensam que eles são verdadeiros e são enganadores. Eles pensam que nós temos demônio, mas quem tem demônio é eles. Eles pensavam que Jesus era Beelzebu, mas quem era Beelzebu eram eles. Então, eu quero que você tenha inteligência como um pregador, como um membro também de um ministério, respeitando o seu pastor. Você não tem que discutir com ele, você tem apenas que ter a mensagem, apresentar para ele. Isso daqui, meu pastor, o que vamos fazer? Meu pastor, deixa eu logo. Você pode me explicar isso aqui? 7 é o número de Deus. Irmão Brana fala que é esse Melquisedeque 159. Pastor, meu pastor, você pode me explicar? Eu queria uma explicação disso, porque a gente escuta tanta mensagem, o William Brana pregou tanta mensagem, mas ele diz 7 é o número de Deus. Você pode me explicar isso? E você que chama nós de herege, você teria coragem de explicar para o seu povo 7 é o número de Deus? E qual é este 7 que é número de Deus? Não é só você chegar e escrever 7, não. Irmão Brana estava mostrando uma doutrina, certo? É uma doutrina. Se você não tiver essa doutrina, você não tem a doutrina de Deus, porque foi Deus, Brana, quem pregou estas coisas. 7 é o número de Deus. Você não sabe explicar isso? Meu pastor, meu fiel homem de Deus, você sabe me explicar o que o irmão Brana diz na carta áudio ao irmão Liveiro 28, que 7 é perfeito? O que é perfeito, pastor? Perfeição, você pode me explicar isso? Me ajuda, pelo amor de Deus. Está na mensagem, eu não estou fora da mensagem, eu estou te perguntando o que está na mensagem. Nós não estamos fora da Bíblia, estamos perguntando o que está dentro da Bíblia. A Bíblia está cheia de 7. E o irmão Brana diz, tem 5 7 no plano da redenção. Então você tem que ver este 7 que o William Brana está falando. Agora, você tem coragem de ler para o seu povo? Você diz que eu sou um herege. Tudo bem, mas você tem coragem, você é sincero? Que você pode não ser sincero. Você pode ser um pregador, mas não é sincero. Esse é o problema. Mas você poderia explicar isto para o seu povo? 7 é perfeito, perfeição. Foi Brana que disse. E qual era esse? Já pensou você, pregador, chegar para a sua igreja, que você prega para ela sempre que existe um pregador aí no Brasil, porque não tem coragem de falar o nome também, porque aprendeu com ele, copiou, e aí começa com aquela nota falsa, semear para todo lado, mas copiou. Ele sabe muito bem disso. O que o irmão Brana estava falando que era perfeito? Brana é perfeito. Isso é para nós que cremos em Brana. Então por que esses pastores que chamam nós de herege, por que não explica isso para o povo? Lê para o povo. Irmãos, hoje eu vou ler para vocês aqui. Irmão Brana está dizendo aqui, você sabe o que significa perfeito. Muito bem, pastor, explica para nós isso.
Brana é perfeito. Para que perfeito se não faz nada com perfeito? Vocês não fazem nada? Então, Brana é perfeito, é perfeição. Eu queria só dar essas pontadinhas aí para você despertar. Ver se consegue despertar. Foi Brana que falou. Brana disse, eu não sei por que ele falou. Ele falou. Eu creio no que ele falou. 7 é o número de adoração. Brana falou. Nomes blasfemos, página 10. Lê para o seu povo. Quando você for pregar, pega essa parte que estamos pregando aqui, escreve num outro papel aí, lê para o seu povo, nomes blasfemos, número 10. 7 é o número de adoração. Como que você adora Deus hoje? Como você adora Jesus hoje? Como você adora 5 hoje? Como você adora graça hoje? Como você adora fé em inglês hoje? Como você adora? 7 é o número de adoração. Você adora Jesus através da mensagem de Brana. Você não pode adorar através de pregação católica pentecostal. Isso foi o tempo de Lutero, Wesley, Pentecostes. Isso acabou, isso passou. Você não adora a Deus mais com esse tipo de mensagem. Você tem que adorar a Deus com o número de adoração do dia que você vive. E nós não vivemos no dia do 6, nós vivemos no dia do 7. Nós não pertencemos ao dia do 6, ao mensageiro do 6. Nós não pertencemos ao mensageiro abençoado por Deus, que Deus já o levou, mas bem com muitos anos de vida, grande. Nós não pertencemos aos 6. Que pertence, os 6 são os Ló. A igreja no mundo, a igreja misturada com política, ela pertence ao homem. O homem é o número 6, mas Deus é 7. Deus é descanso. Ele trouxe um descanso, Ele descansou, deu um descanso para nós. Através de um dia Ele deu para os judeus, até que chegasse o descanso eterno, que você não tem que preocupar em guardar um dia mais, mas sim agora você vai ter o descanso para a sua alma, não para o seu corpo, mas para a sua alma. Deus não está agora procurando um grupo de gente que no sábado não trabalha. Ele não está atrás desse grupo de gente. Ele está atrás de alguém que está vendo a adoração no dia, que percebe o que traz descanso no dia que Deus terminou a obra e descansou. Para mim, no dia que Deus terminou a obra, Apocalipse 10, 6, o tempo acabou. Isto é, descanso. A mensagem de quem? 7º anjo. William Marion Branham. Poderia vocês falar isso para sua igreja, seu povo? 7 letras. 7 letras que para nós há uma tremenda importância. Para nós, Branham. Hoje eu sou salvo no 7. Ninguém hoje é salvo no 5. A graça encerrou para que o 7 viesse. O 5 terminou o seu trabalho para que o 7 entrasse em cena. Aí tem alguns parágrafos, eu não quero ler muito para vocês, mas adorando em 7, a semente não herda com a palha. 29, a matemática da Bíblia funciona perfeitamente. Deus é aperfeiçoado em 3, adorado em 7 e assim por diante. Então você vai na matemática de Deus. Irmão Brana fala 3, eu vou até no 1.
1, 3, 5, 7, 12, 24, 40, 50. Isso é a matemática de Deus, está dentro desses números, e Deus está trabalhando conosco nesse tempo final, através do número 7, é o sétimo mensageiro, na sétima era da igreja, revelando 7 selos, Deus escondido em 7 trovões, e revelado naquela simplicidade, 7, as 70 semanas de Daniel, a hora da adoração, para o Cordeiro Rei, as 70 semanas, instruções de Gabriel a Daniel 64. Eu gosto disso daqui, toda criatura, escute. E desde o versículo 8 ao 14, anjos o adoram, anciãos o adoram, criaturas viventes o adoram, e João o adorou de tal forma que chegou a dizer: toda criatura no céu, na terra, sobre a terra, me ouviu dizendo: bênção, glória, poder, sabedoria, seja ao Cordeiro. A hora de adoração para o Cordeiro Rei. Já pensou? A hora de adoração para o Cordeiro Leão. Mas eles são como os trinitarianos. Eles não conhecem Pai, Filho e Espírito Santo sendo um só. E eles não podem conhecer o Cordeiro e o Leão sendo um só. Eles não podem ver isto. E é hora de adoração para o Cordeiro Rei, o Cordeiro Leão. Já não é graça mais. Isso ele pregou em 61. Nomes blasfemos 10. Deus é adorado em 7. Deus se faz perfeito em 3. Ele se faz perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem que olhar para você. Você é perfeito em 3 também: corpo, espírito e alma. Se não for isso, você é imperfeito. Tem que ter isso daí para você ser perfeito. Do contrário, se você apenas tem corpo e espírito, você é um animal. Certo? Mas quando você se aperfeiçoa para ser um homem, para ser uma mulher, você é corpo, alma e espírito. Amém. Aí o irmão Brana diz: ele se faz perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Vem perfeitas obras de graça. Ele se aperfeiçoa em 3 vindas. A primeira vez para redimir sua noiva, a segunda vez para receber sua noiva. Irmão Brana não podia completar isto. A segunda vez para receber sua noiva, teria que vir o Filho do Homem no entremeio para trazer uma mensagem. O 7 tinha que manifestar para dar descanso para ela conhecer a mensagem que a mudaria de imortal a imortalidade. Irmão Brano não podia falar tudo isso. E depois ele falou em outras mensagens, como provando sua palavra, 221. Tem que primeiro ter o ministério do entremeio. E esse era o ministério dele. O ministério, como a gente fala essas coisas, irmão Brana pregou também, o ministério do pescoço. Se não tiver esse ministério, como você olha para trás, você precisa desse ministério. E esse foi o ministério de William Branham, o ministério do Filho do Homem, operado através dele. Por isso ele pôde olhar antes do Gênesis, e ele pôde olhar além da cortina do templo. Isto é uma águia. Ele tinha que ver todas estas coisas para poder pregar para nós. E ele dizia: a terceira vez no milênio com a sua noiva. Bom, ainda não aconteceu a segunda. Nós estamos aqui preparando para esta segunda, porque a segunda começou com a mensagem da revelação no Monte Pôr do Sol e vai nos levar até o arrebatamento, certo? A terceira vez será com sua noiva, que será o milênio, e tudo é aperfeiçoado em 3, e 7 é o número de adoração de Deus. Você diz que eu sou um herege? Explica isso para o seu povo.
Explica o que o William... Foi o William Branham que pregou. E nós precisamos explicar o que o William Branham pregou. Falar para o povo. Foi o William Branham que pregou isso aqui. Não é ficar aí matracando, falando que não se deve. Você tem que ver a mensagem. Você está preso a um salário, você está preso a um povo, você está preso a um concílio de pastores, você está preso a um plenário. Esse é o problema. Você não é liberto, você não tem descanso, você não tem o 7. Mas graças a Deus nós alcançamos a libertação, porque o 7 manifestou. O 7 me deu descanso. Nos dias da voz do 7º anjo, eu entendi, os Estados Unidos deveriam ter esse descanso, mas quem tem é nós. Eles deveriam ter. Por que não tiveram? Não puderam ver o 7, não puderam ver o descanso. Mistérios revelados trouxe descanso. Aí ele diz, o 7 é o número de adoração de Deus. Deus é adorado em 7, completado. E agora, aperfeiçoado e completado. São palavras do profeta. Nomes blasfemos, 10. Agora eu pulei muita coisa, mas Deus diz para o irmão Branham, você está vendo aquela montanha? O seu nome está escrito em toda ela. Aquilo aí foi bom para o irmão Branham, né? Aí o irmão Branham ouviu Deus perguntando para ele, quantos picos tem lá? Eu disse, há 7. Quantas letras tem seu nome? 7. B-R-A-N-H-A-M. Ele usou depois Marion. Quantas letras tem? Marion, 7. Ele não falou, mas quantas letras tem o seu prenome? William, 7. Deus é completo em 3. Adorado em 7. Se você não tiver a mensagem que Deus veio em carne outra vez no entardecer, você pode ter a mensagem que Deus veio há 2000 anos atrás. Deus não vai te respeitar no dia do juízo, porque Ele vai dizer para você, você ouviu uma pregação que eu estive em carne outra vez no entardecer, não só no amanhecer, mas no entardecer, nos Estados Unidos, e você o que fez? Criticou da minha mensagem, mofou do meu pregador. 7 é o número da perfeição. Aí o 154 da mensagem com a atração sobre a montanha, 13 é um número de conclusão. Veio o 3º, o pico seguinte era 5. Graça, ele diz aqui ainda, o número da graça, 5 letras. E o seguinte era o 7, o número da perfeição. Eu li isso para os pregadores, ninguém mexeu em nada. Em 1996, eu fiz essa leitura, e parado na brecha, eu fiz a leitura. E eles não puderam ver nada disso. Eu disse com a atração sobre a montanha, parado na brecha. 138 a 155. Fala a verdade para o seu povo. Para segurar o seu povo, você tem que dizer que eu sou um herege. Já olhou no espelho para ver que a coisa está voltando a você? Olha para você ver. É tão simples. Eu não importo de ser chamado herege. Não estou um pouquinho preocupado, não sou. Se ele disser, você é um demônio, não estou um pouquinho preocupado. Não sou, porque eu sei que eu estou com a palavra, estou com a Bíblia, estou com aquilo que o William Branham falou, e eu estou seguro que isto é verdade. Não é questão de eu ouvir os outros falar contra o que eu prego e me abalar. Não, isso não tem que abalar nenhum de nós. Quando alguém disser que você é um demônio, dê graças a Deus. Porque pelo menos você está livre desse perto de você. E se começar a ficar muito perto de você, você não diz que eu sou um demônio, sai daqui perto de mim.
Agora vocês deveriam saber que eu sou Deus. É outra coisa difícil para eles verem. Nós somos Deus na terra. Aqui a esposa e Cristo é um só. João e Brana é um só. Você tem que trabalhar com aqueles dois, porque forma um só. Você tem que ver Cristo e a igreja formando um só. Por que você vai preocupar comigo? Prega para o seu povo, explica para o seu povo que isso daqui é verdade. Eles não têm coragem de ler isso não. Agora você que pertence a esse ministério, que está me escutando às escondidas, Deus te abençoe. Eu também ouvia, em 1972 eu ouvia tudo escondido. Porque todo mundo estava contra. Eu vou escutar. Fecha a porta. Vai ouvir a mensagem. Vai ouvir um CD. Naquele tempo nós fechava a porta e ia ler uma mensagem. Que quando mostrava essa coluna de fogo, os outros diziam, isso é demônio. Como que pode? O povo não enxerga Deus. E eu continuava crendo da mesma forma. Estou encerrando, estou repetindo as coisas agora. Uma carta ao irmão Liveio, o significado de Bran. Não é falado pelo Osmar. Se fosse o Osmar que estivesse falando, você não devia crer de jeito nenhum. O Osmar, se estivesse falando, arrumando essas coisas, ele seria um demônio mesmo. Mas você tem que saber que não é Osmar, isso daqui é Brana que falou. Uma carta ao irmão Liveio, parágrafo 28. Se você puder, eu creio que já lhe falei a respeito da referência de Gran, ter 6 letras, o qual significa o homem, ou mundo. O homem e o mundo não te dá descanso. Ele diz, Bran tem 7 letras. Irmãos, estamos seguros nisso? Bran tem 7 letras, o qual significa perfeito, perfeição. A mensagem nunca foi para o grupo de Billy Graham, ela foi para o grupo eleito, o grupo que é eleito. Deus não manda uma mensagem à toa, e nem está preocupado em pregar para gente que não é eleita. É nós que somos preocupados, queremos pregar para todo mundo. Porque Jesus dizia a todo mundo, a todas as nações, então nós achamos que isso vai causar o efeito. Mas a mensagem é pregada, a internet está aí, você não tem que se preocupar, daqui a pouco você vai largar a família e dizer, vou sair pelo mundo, vou evangelizar. Isso não é nem trabalho seu. Não é nem trabalho seu. O seu trabalho talvez é cuidar da sua esposa, dos seus filhos, ficar quietinho em casa. E não sair por aí querendo fazer uma obra a Deus, fora da vontade de Deus, achando Deus mandou. A pregadora que você escuta, ela diz que Deus mandou a pregar. Ela não examina. Quando ele estava conversando, e de a todo mundo, ele estava falando com 11 homens, não tinha nenhuma mulher no meio. E elas acham que Deus mandou. A Bíblia diz que Deus mandou você ficar calada. Isso eu sei que Deus mandou, entende? Isso Deus mandou você como um homem, viver bem com a sua família, amar sua família, você e sua esposa, ser um, viver corretamente, ser uma bênção. Isso daí eu sei que Deus mandou. Amém? Que Deus possa te ajudar. Pai Celestial, nós cremos na sua palavra e sabemos que ela é verdade. Por isso estamos aqui rogando estas bênçãos divinas sobre seu povo. Todos quantos nos ouvem, Pai, que eles possam perceber que o Senhor está trabalhando até em letras, 7 letras, que o Senhor trabalhe nesse dia final, 7 selos, 7 trovões, final de 7 eras da igreja. E o Senhor está operando através desta mensagem que o Senhor mesmo disse em Apocalipse 10, 8 a 11.
João, vai e toma o livrinho e come, e pregue a povos, reis, nações e línguas. Senhor, que as pessoas possam entender, que muitos pregadores possam entender, que eles não precisam nem largar do serviço deles para ir pregar. Não, eles continuam no serviço deles e vai dar um CD, vai dar uma mensagem, vai dar um livro do seu profeta para alguém nas horas de folga. É isso que eles têm que fazer e permanecer ali cuidando da sua família, amando sua família, colocando sua família diante de Deus, sua esposa, seus filhos. Age no meio desse povo, Pai. Dá entendimento para meu irmão ser um bom marido, para minha irmã ser uma boa esposa, para esses filhos serem bons filhos, para esses pais não provocarem ira nos seus filhos, porque essa é a sua palavra. Ajuda-nos a ser inteligente com a palavra que está dentro de nós, com o Senhor operando em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.